Olá, eu sou Marco Toledo, terapeuta, e hoje vou conversar aqui com a doutora Carol Berger, médica cirurgiã, especialista em procedimentos faciais e pós-graduada em dermatologia. Tudo bom, Carol? Oi, Marco, boa tarde. Que prazer estar aqui com vocês hoje. Falar um pouquinho da beleza das pessoas, né? Que agora tanto tem ficado escondida na pandemia. Ah, sim, né? E eu acho que a pandemia gerou alguns cuidados, né? Muitas pessoas começaram a se olhar mais, câmera, home office e tudo mais, e houve uma procura, né, desses procedimentos. Então, eu acho que é um assunto até legal para a gente começar a abordar, né? Como que foi esse aumento, né, de procedimentos faciais na pandemia? Me fala um pouquinho mais, assim. Então, Marco, o que eu reparei no consultório, né? No início da pandemia, a gente teve um boom enorme nos procedimentos, porque as pessoas realmente começaram a se ver mais, né? Então, assim, antes a gente não olhava muito na câmera do computador, do celular, tudo virou home office, né? Então as pessoas começaram a se olhar mais no Zoom, começaram a se ver mais nas reuniões online, e isso deu uma alta muito grande. Depois, ao longo da pandemia, por conta da máscara, eu acho que as pessoas resolveram se descuidar um pouco, né? Ia ficar escondido e usar máscara, enfim, deu uma baixa bem grande em relação aos procedimentos. E agora, com a retirada da máscara, a gente percebeu em torno de 58%, até fizemos um levantamento, a minha equipe fez um levantamento essa semana no consultório, 58% de aumento dos procedimentos em relação a janeiro do ano passado para janeiro desse ano, né? Então, assim, as pessoas estão voltando a se cuidar, e agora, semana passada que foi retirada a máscara aqui, o consultório está bem mais cheio. Eu imagino, né? Porque todo mundo... A gente até estava conversando, o batom foi uma ferramenta que quase sumiu, né? Exatamente. Ninguém mais estava usando, né, durante a pandemia, porque era máscara. E agora as mulheres estão reacostumando a esses procedimentos, tanto para se maquiar e se produzir, quanto depois também, né? O de retirar a maquiagem e tudo mais. Sim. Mas me conta então, assim, o uso de produto inadequado, né, nos procedimentos faciais, tipo, ele traz risco para a saúde? Quais são os alertas, né, dos médicos, dos especialistas em relação a isso agora, já que a gente está falando dessa volta dos, né, procedimentos, dos né? procedimentos? A gente teve muito reforçado na mídia, no último mês, principalmente, o uso de produtos inadequados, né? Então, teve uma matéria importante agora de um ocorrido no Rio Grande do Sul, que foi utilizado o Botox pirata, né? Então, uma substância que não era reconhecida pela Anvisa, que não era autorizada para comercialização no Brasil, muito menos para uso, né? E isso trouxe alguns alertas, né? Principalmente para essas pessoas que estão querendo retomar os procedimentos e ficam um pouco receosas em relação a isso, né? Então, assim, os riscos de a gente utilizar substâncias que não são reconhecidas pela Anvisa, né, que é a agência nacional que regula todos esses processos no país, porque essas substâncias a gente nem sabe o que tem ali dentro, né? Para a substância ser regulamentada e passar a poder ser vendida no país e poder ser utilizada pelos profissionais, né, porque isso também está dentro do Código de Ética Médica, né, que a gente não pode utilizar produtos que não tenham reconhecido estudo de risco e benefício também, né? Claro. Então, utilizar esses produtos que a gente nem sabe o que tem dentro do frasco, de onde veio aquela substância, como que foi envasada aquela substância, o que é exatamente aquela substância, né? E isso traz muitos riscos para a saúde. Às vezes as pessoas pensam assim, um procedimento estético é igual ir no cabeleireiro. Não é igual ir no cabeleireiro, não é simples assim, né? Vou lá fazer um botox, vou lá fazer um preenchimento. Não é assim. São substâncias injetadas dentro do organismo, que tem riscos de fazer infecção local, risco de alergia, risco de até choque anafilático. A gente não sabe o que tem ali, a pessoa pode ter alergia a algum tipo de substância e como aquilo foi injetado dentro do organismo, o organismo responder com uma resposta exacerbada. Sim, né? A gente não sabe nem se o que está dentro daquele vidro é realmente o que está na etiqueta, né? Exatamente. Então, assim, existem muitas regras a serem cumpridas, muitos estudos a serem feitos antes de uma substância poder ser utilizada, né? Então, às vezes o barato sai caro. As pessoas acham, eu vou em tal lugar que lá é mais barato.
mas não tem preço pela saúde por esses riscos, né? E aí você falando dessa questão toda desses diversos procedimentos, que como você está falando, de origens duvidosas ou, né, que a gente Sim. não sabe, e a gente vê muito, como você está falando, pessoas realizando, fazendo propaganda, né, em rede social sobre a aplicação de botox, a aplicação de outros preenchimentos, enfim, de outros produtos, né? Hoje, os médicos, eles são os profissionais mais adequados para a realização desses procedimentos, principalmente os faciais, mas eu acho que todos, né, os corporais, de modo geral. Sim. Como eu tinha comentado, né, a banalização desses procedimentos. Qualquer pessoa pode fazer uma coisa muito simples. E, na verdade, não tem nada de simples, né? Principalmente no rosto, a gente tem artérias que passam no rosto todo, tem linfonodos, tem vascularização. Tudo isso tem um risco enorme. Então, se um produto daquele é injetado num local inadequado, pode causar uma compressão venosa, pode chegar perto de uma artéria, pode até entrar na artéria e fazer uma embolização. Tudo isso são riscos possíveis, né? Quando se está numa mão habilitada, que tem todo aquele conhecimento, esse risco já é mínimo, mas ele ainda existe, né? Imagina quando a gente está falando de pessoas que não estão capacitadas para fazer aquilo. Qual que é o principal ponto que o paciente tem que pensar quando ele for realizar qualquer tipo de procedimento? Ele tem que ser feito por uma pessoa habilitada para minimizar riscos. Mas se ocorrer alguma coisa, a pessoa tem que estar apta a resolver o problema. E é isso que a gente vê no consultório, né? Eu trato bastante complicação de outros profissionais que acabam indo parar no meu consultório, porque o profissional, ele sabe até fazer, mas se acontece algum problema, ele não tem capacidade para tratar aquela complicação. Então, isso é muito importante. Consultem o currículo do profissional que vocês estão optando por fazer o procedimento. Vejam se outras pessoas já fizeram, qual é a experiência das outras pessoas, porque isso é fundamental. Eu acho que serve de alerta, né? É uma questão que você está colocando a tua vida... Literalmente a vida, né, gente? Porque pode não ser só complicação local. Tem risco de choque anafilático, risco de embolização, necrose do rosto, imagina, né? É literalmente um barato que sai muito caro. A gente já viu até casos de pessoas famosas de fazer procedimentos assim e acabar perdendo um membro, né? Isso, tem bastante coisa. Assim. E não só de complicação, mas também os exageros. A gente tem visto bastante, né, Marco? Várias famosos, vários artistas, enfim, que acabaram fazendo procedimentos, colocando demais, preenchendo demais, perdendo suas características naturais e tendo que reverter o procedimento depois, né? Pois é, então a escolha de profissional especializado, então, evitaria, né? Ou evita a necessidade dessa desarmonização facial, né? Porque hoje veio uma moda muito grande, como a gente falou no começo, da questão do home office, se ver mais, começar a ver defeitos em si, né? Procurar, muitas vezes... Não, e outra coisa que tem surgido bastante é o filtro, né? Aí eu quero igual o filtro. Eu quero a boca do filtro, eu quero a sobrancelha do filtro, eu quero o queixo do filtro. Então, isso tem ficado, né, muito... Os pacientes têm vindo com essa queixa. E a importância de procurar um profissional que seja sério, que esteja habilitado a fazer aquilo, é que ele também tem que aprender a dizer não, né? Então, existe toda uma expectativa de como a pessoa vai ficar e o profissional tem que saber dizer o que é possível. Porque tem coisas... Não adianta prometer um resultado que não vai ficar bom ou prometer um resultado que não é possível a gente atingir, né? Então, assim, coisas muito milagrosas, você vai ficar igual a Angelina Jolie. Não acreditem, né? Não acreditem, né? Então, assim, existe uma forma de reverter, de reversão, existem procedimentos, né? Como que ocorre essa reversão, né? Esses procedimentos? Sempre que a gente faz preenchimentos com ácido hialurônico, que é o produto mais utilizado, mais seguro,
para fazer os preenchimentos faciais, é possível de remover ele com uma enzima, porque o ácido hialurônico é um produto biocompatível, então nosso organismo já produz ele, né? A gente tem ele no organismo, então o risco de rejeição é quase zero, né? E existe uma enzima que a gente também produz e que é possível de ser injetada, que é a hialuronidase. Então, por exemplo, pessoas, principalmente a gente vê lábio, tá? É uma coisa que faz bem comumente. Coloca muito lábio, fica aquele lábio exagerado, muda muito a personalidade da pessoa, a gente pode diluir, não tem problema. É feito em consultório. Do mesmo jeito que a gente coloca o preenchimento, a gente pode fazer a enzima e desfazer ele. E também vale dizer que os preenchimentos, eles duram em média 1 ano e meio, 2 anos. Então, é um produto reabsorvível, porque o rosto da gente vai envelhecendo e as coisas mudam de lugar, né? Então, preenchimentos permanentes, que eles não são absorvidos ao longo do tempo, eles correm o risco de ir caindo junto com o rosto da gente ao longo do tempo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante de ser abordada, né? De ser falada, porque as pessoas acham que é definitivo, que é para sempre, né? Não. Ainda bem que não é para sempre, né? Porque a gente, o rosto, o corpo, tudo envelhece, a gente tem o processo de envelhecimento natural e as estruturas faciais mudam de lugar. Então, hoje, onde a gente tem a região da bochecha, a região malar, ela, daqui a 5, 10 anos, ela não vai estar mais ali. E se eu colocar um preenchimento que é permanente naquela região, o resto do rosto todo vai cair e aquilo vai ficar marcado. Então, isso fica artificial, fica feio, além de, claro, dos outros riscos que tem, de rejeição desses produtos, necrose, várias outras coisas que a gente nem menciona. Mas, assim, falando em relação a custo-benefício, por que eu vou botar um produto que daqui a 1 ano e meio não tem mais, ou eu posso botar esse aí que vai durar para sempre? Porque vai ficar, daqui a alguns anos, o produto que a gente colocou naquele determinado local não vai ficar bonito como ele era antes. Entendi. Então, doutora Carol, por favor, deixa o seu alerta para quem está assistindo da importância, né, da escolha do profissional correto, do produto correto. Gente, não banalizem os procedimentos estéticos, principalmente faciais, tá? São procedimentos que necessitam de um profissional capacitado, habilitado, que utilize produtos adequados e que tenha toda a possibilidade de te explicar o que é possível no seu caso, tá? Não tentem modificar o rosto de vocês, né? Exageros acaba mudando a personalidade da pessoa. As pessoas com frequência, eu quero modificar todo o meu rosto, faz um monte de coisa, a pessoa se despersonaliza, né? Então, assim, tentem fazer procedimentos que gerenciem esse envelhecimento, mas que de toda forma te deixem mais belos e não diferentes. Vale a pena deixar reforçado. Legal, muito obrigado. Doutora Carol, eu acho que esclareceu muita coisa, né? Desmistificou algumas coisas, foi bem interessante. Hoje, quem está assistindo a gente e quiser te procurar, tanto para procedimentos, quanto, né, para a tua especialidade de dermatologista também, como que a pessoa te acha, onde que ela te acha, Maravilha. por favor. Eu tenho uma clínica no Pátio Milano, no centro de Florianópolis. O meu Instagram é @doutora_carolberger. Quero convidar vocês também a verem o meu conteúdo no Instagram, porque eu falo muito disso. Eu falo bastante de procedimentos exagerados, de naturalidade, né? Várias dúvidas que às vezes as pessoas têm antes de fazer procedimentos. Eu deixo vários destaques ali explicando tudo isso. Acho que é um conteúdo bem legal. E podem entrar em contato pelo próprio Instagram ou pelo WhatsApp da minha secretária, que tem o link ali na bio também. Tá certo, então. Te agradeço. Muito obrigado. Obrigada, Marco. Foi um prazer bom? estar aqui com Prazer. vocês hoje.